Olá, meus amores! Estamos chegando para mais um Entre Família. Vem pra cá, entra aqui, família. Fica com a gente, tudo bem com você? E você, como vai, meu amigo? Parece que tá meio borocochô. O que houve? Não tô muito legal, não. Tava vindo pro estúdio aqui e aí nos corredores eu ouvi que estavam fazendo umas fofocas de mim. Daí já estragou meu dia. Não, deve ser mal entendido. Você não deve ter ouvido bem, alguma coisa assim, mal entendido. É possível, sim. Será? É possível. Eu tô tão chateado com isso. Mas vamos fazer esse texto de novo? Vamos. Vá. Olá, meu amigo, como vai você? Tudo bem? Mais ou menos, Darleide, podia estar melhor, viu? Tá vindo pra cá pro estúdio, aí o pessoal nos corredores ali tava fazendo uma fofoca de mim, eu ouvi meio de não longe. Acredito. Foi. Cara, vai pra cima, Então, já quer passar essa história limpo. Não, foi o que eu pensei mesmo. Vai, tem que provar. Inclusive, quem tava falando, que eu descobri que tava falando, é alguém que já não somos chegados, viu? E eu acho que sei lá o que pode ser aí, às vezes inveja, às né? vezes é inveja. Às vezes, não, geralmente é inveja. Vai ainda pra mais cima, dessa pessoa, vai saber viu? pra resolver isso aí. Não, e até buscar meus direitos, viu? Porque eu acho que eu posso até ganhar um dinheiro em cima disso. Exatamente, porque esse direito é de direito. Claro. Vejam bem, vocês acabam de ver esses dois grandes atores aqui passando um texto em uma situação que cabe na vida de muita gente. Mas no momento eu apaziguei, disse, calma, amigo, pode ficar tudo bem. No segundo momento, pus a famosa lenha na fogueira. E aí, como é que acontece? Quando falam uma fofoca, contam uma historinha a seu respeito, você não gosta, tem alguém para apaziguar? Tem alguém para dizer, vai lá, vai para cima? Como é que é? Esse é o assunto do programa de hoje, como lidar com fofocas, calúnias, intrigas nos corredores. Isso quase não acontece. Verdade. Boa tarde, gente. Viu? Era só uma brincadeira, tá? Mas tá tudo bem. Não ouvi fofoca nenhuma no corredor. E se ouvisse, ia entrar por aqui e sair por aqui, porque a gente não pode levar isso... bem resolvido. Não pode levar isso pra casa, não. Não deixa abalar, não. Mas é um prazer estar com você. Esse é o assunto de hoje que, olha, eu sei que promete e muito. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos uma especialista também, Gabriela Marini. Ela está com a gente por aqui, vai nos ajudar a compreender um pouco mais sobre esse assunto e até mesmo ajudar a lidar com isso, fazer com que a gente não se afete também, não é mesmo, Darley? Se organizar emocionalmente, entender o contexto em que estamos vivendo, que tem pessoas diferentes que levam a vida de outra maneira. Bom, mas no programa de hoje tem também hashtag com o Lucas Nascimento. Me vem com notícia, não me traga fofocas, hein? Deixa comigo, pode deixar. Muito boa tarde pra vocês, pra você também de casa. E Abinal, é o seguinte, se alguém falar alguma coisa, pode me chamar, tá bom? Tamo junto, hein? Vamos resolver. Tamo tudo junto aí. Entre família, vamos pra cima. Muito bom. Tá tudo certo. Pessoal, tenho sim boas notícias pra você, viu? Olha só, vem chegando novidade por aí, um novo guia de estudos. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre ele. E, Mádia, quero combinar com você o seguinte, vem chegando, é um programa super especial no Novo Tempo, Anjos em Ação. Todo mundo envolvido, a gente quer que você também esteja com a gente participando de tudo isso. Mas daqui a pouquinho eu falo sobre isso. E para o programa de hoje vou trazer também alguns termos, o que diz o Código Penal, como é que funciona para a gente poder embasar e continuar com o programa de hoje. Mas agora, devolvo para vocês. Tá legal. Bem, a gente espera você daqui a pouquinho para contar tudo nesse hashtag. Mas por agora a gente faz aquela pausa aí. Já, voltamos já, viu? É rapidinho. Fofocas, mentiras no trabalho, esse ambiente que às vezes fica pesado, difícil no dia a dia quando acontecem. Mentiras, fofocas. É sobre isso que a gente vai conversar hoje na tentativa de ajudar a você passando por alguma situação assim. Espero que não seja você o que faz fofoca. É verdade, menino. Ixi, que às vezes pode ser. É aquela história, a gente aponta um dedo lá, mas tem 3, 4 apontando pra gente, né? E a gente vai conversar sobre esse assunto porque é tão importante, Darleide. O nosso ambiente de trabalho é a nossa segunda casa. A gente passa, às vezes, mais tempo no ambiente de trabalho do que em casa mesmo. A gente tem que saber lidar com algumas situações ali. Mas eu não fofoco, eu só contei o que eu vi. Verdade. E vai passando, eu sou sincero mesmo, eu falo. Tô falando, contando o que viu. Bom, vamos falar disso com quem tem muita experiência no trato com esse ambiente de trabalho para ajudar a gente a considerar muitos aspectos para o nosso crescimento emocional, espiritual, também profissional, tá bom? Mas por agora eu acho que é hashtag. É hashtag, tá chegando o Luquinhas aí com notícias e não fofocas, né? Exatamente. Eu já quero compartilhar algo com você, mas não é fofoca não, viu? Essa aqui você pode escutar e compartilhar também, tá tudo certo, mas eu quero compartilhar e quero perguntar para você o seguinte, ó. Se você já fez as seguintes perguntas. Por que as guerras estão acontecendo? Onde está Deus nesse momento? Por que Ele não impede esse sofrimento? Mas será que Deus realmente existe? Deus é o criador de tudo, inclusive do mal, da dor, É isso que acontece?
Pois é, esses conflitos nos deixam cheios aí de perguntas e como cristãos a gente encontra respostas sólidas na palavra de Deus. Mas muitas pessoas por aí ficam perguntando, tentando encontrar a verdade e por isso mesmo a gente tem um novo estudo que eu quero compartilhar com você, chama A Origem de Tudo, de Onde Viemos. Esse estudo foi escrito pelo jornalista e também escritor Michelson Borges, que responderá essas e outras perguntas por meio da Bíblia e de evidências científicas incontestáveis. O mundo precisa descobrir essas verdades que você pode fazer parte, lógico, dessa missão. Você pode descruzar os braços aí e, lógico, juntar as suas mãos e estar juntinho com a gente no projeto Anjos da Esperança, que leva todo esse conhecimento a tantas pessoas. A gente conhece muita coisa e, lógico, quer compartilhar com outras pessoas. E você que faz parte, acredita em tudo que a gente faz por aqui, esses estudos, você pode fazer parte dessa grande família. E este é um estudo novo que foi pensado, elaborado, meses de preparação para levar essa informação adiante. Lucas, como é que eu posso fazer parte? Esse estudo me parece ser super importante, super relevante para mim, lógico, para a gente estar aqui aprendendo, mas para outras pessoas, porque por conta desse projeto, muitas pessoas passam a conhecer o amor de Deus. Para você ter uma noção, aquela doação de R$10, ela acaba permitindo enviar 2 guias de estudos para 2 famílias. Gostou da ideia? Como é que você pode participar, também fazer parte dessa grande família que é a nossa? É o seguinte, você pode doar fazendo o seguinte, 0 operadora 12 21 27 30 30. Eu vou até repetir aqui, ó. 0 operadora 12 21 27 30 30, mas se você preferir mandar uma mensagem pelo WhatsApp, também é possível, viu? É o 0 operadora 12 98176 6630 e você pode também doar pela chave Pix. A nossa chave é o seguinte, ó, anjos@novotempo.com. E esse estudo que foi pensado, elaborado, está ficando super bonito. Daqui a pouquinho a gente, lógico, mostra para você. A gente quer lançar no dia 25 de novembro no Anjos em Ação 2023, que é um projeto super bonito, um projeto que todos os apresentadores, todos os funcionários da TV Novo Tempo estão envolvidos nesse programa super importante, o mais importante do ano, inclusive. Eu vou estar por aqui, o Abenal vai estar, enfim, todos que você conhece vai estar participando dessa festa, mas é claro que a gente quer que você também participe. A gente vem aqui mostrar mais do nosso trabalho. Inclusive, esse é um convite para que você seja juntinho com a gente dessa data. Já marca aí na sua agenda para poder acompanhar este grande evento, essa festa, para realmente mostrar o poder que tem a esperança de levar essa mensagem a tantas pessoas. E por isso que a gente fala, participe, se una com a gente e faça parte desse projeto. Queria até comentar com os meus amigos, eu lembro quando eu vim para cá, participei do meu primeiro Anjos, aí que eu fui entender a relevância e a grandiosidade deste evento. Eu lembro que vários apresentadores ali, todos envolvidos, podendo mostrar, e as histórias também que acabam sendo presentes, vidas que foram mudadas por conta do trabalho que é feito aqui na Rede Novo Tempo. Verdade, é fantástico. É um dia que a gente chama assim de o nosso Oscar, né? O nosso Oscar, a nossa alegria, o nosso prêmio é ver justamente muitas histórias em 4 horas de programas ao vivo, com muitas histórias de pessoas que foram alcançadas pela mensagem que transmitimos aqui no Novo Tempo. Então, é o nosso dia de grande alegria, essa reunião, essa festa. É muito esperada por todos nós, né, Lucas? E outro ponto muito bonito que eu acho também, Darley. Vai ser o seu primeiro ano. Verdade, na TV, telinha, é verdade. Porque na rádio você sempre faz. Não, e o legal lá na rádio, né? A gente sempre participa também do programa Anjos, todo mundo envolvido, né? Rádio, TV, gravadora, web, escola bíblica, é a Rede Novo Tempo como um todo. E assim como muitas vezes o ouvinte, o telespectador tem aquela curiosidade para conhecer ou para estar pertinho de quem está na casa dele todo dia, a gente traz sempre, né, tanto na rádio quanto na TV, os testemunhos de pessoas que tiveram a vida transformada, que emociona a gente. E no programa Anjos em Ação, a gente tem a oportunidade de conhecer pessoalmente também essas pessoas. E é algo tão gostoso, tão emocionante e marca a nossa vida também. De todos nós, apresentadores, impacta muito, né? A gente saber que aquilo que a gente faz um pouquinho todo dia aqui, sendo usados por Deus, está impactando a vida de muitas pessoas aí do outro lado. A gente receber essas histórias que motivam a gente é fantástico, é incrível. Um beijo para os Anjos da Esperança. Muito obrigada pela parceria. É realmente uma grande celebração e pessoalmente aqui eu digo que fortalece o que significa tudo isso. O que eu estou fazendo aqui, nesse computador aqui, compartilhando com você algumas informações, mas a gente quando percebe que
Estou desviando o olhar, peraí, tá vindo histórias aqui chegando e mostrando o poder de tudo que a gente faz aqui. Então é importante tanto para você, mas principalmente para a gente que está aqui do outro lado, tá bom? E mudando um pouco de assunto, pessoal, já anota aí a data, tá bom? A gente vai continuar mais falando sobre o tema de hoje do programa, trazendo algumas informações. Por exemplo, estava pensando sobre calúnia no ambiente de trabalho. Eu trouxe alguns termos. Ele pode ser enquadrado como crime? Então, aí é que tá. Sim, está previsto no Código Penal. Ele consiste em um fato sobre alguém que vemos a entender mais no programa de hoje. E os crimes contra a honra da calúnia é o mais grave. Está no artigo 138, que diz o seguinte, vou abrir aspas aqui, ó. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente o fato definido como crime. A pena é detenção de 6 meses a 2 anos e também multa. E só para trazer um outro crime contra a honra, temos também a difamação, que consiste na acusação de um fato. Ele pode ser, dessa vez, não criminoso, apenas desonroso, que mancha a imagem de um indivíduo na sociedade. Já no artigo 139 diz o seguinte, ó, difamar alguém imputando-lhe a sua reputação, a pena pode ser determinada de 3 meses a 1 ano e também multa. Mas também temos a injúria, que é aquilo que a própria pessoa pensa de si sobre os seus atributos morais, físicos ou então intelectuais, e se enquadra em xingamentos ou palavras negativas que insultam e afetam a autoestima da vítima, e também está no artigo, no 140, que diz o seguinte, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. A pena é de 1 a 6 meses e também multa. E é claro, para a gente entender um pouco mais sobre como é que funciona isso, que diz no artigo penal, e o programa agora segue para a gente poder entender um pouco mais deste universo. Então, trouxe aqui algo que realmente está no Código Penal para poder compartilhar com vocês. E olha só, meus amigos, eu vou ficar agora no hashtag Fico Por Aqui. Fico por aqui, mas ainda hoje eu volto, porque a gente tem um quadro Entre Vizinhos. Legal. Principalmente vai falar sobre aqueles assuntos que surgem para não virar fofoca, não ser desagradável. A gente vai conversar hoje e trazer, claro, dicas e soluções para você. Daqui a pouco estou de volta. Estou gostando de ver, o Luquinhas está ficando bastante tempo com a gente agora, né? Exatamente. Não faz só hashtag vai embora, né? Ele fica durante o programa aí. E ele elegeu uma pauta para chamar de sua. É verdade. É o negócio da vizinhança. Opa! E ele tem experiência com isso, né? Aí nós descobrimos que esse negócio de vizinhança tem muito o que dizer, né? Porque causa ali algumas intrigas, e ele gostou e vem voltando por aqui, né? Bom demais. A gente espera você, viu, Lucas? E a gente vai seguindo no nosso... Obrigado, Luquinhas. E a gente vai seguindo no nosso tema de hoje aqui, falando sobre essa questão da fofoca, né? Ai, 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 gente. Mas para quem vai nos ajudar hoje nesse tema aqui, Gabriela Marini, ela que é psicóloga, especialista também, né, em pesquisa psicológica. Seja muito bem-vinda. Fica à vontade. Ela é especialista em avaliação psicológica e fez MBA em gestão de pessoas. Verdade. Gerir pessoas não é uma coisa fácil, né? Não. E eu já até aproveito para começar perguntando, né? Primeiro, boa tarde. Boa tarde. E perguntando por que o ser humano gosta tanto de fofoca? Na grande maioria, claro, não generalizando tudo. Mas todos, né? Mas ao mesmo tempo, né? Todo mundo gosta de uma fofoquinha. Quando é fofoca, até chega o ouvidinho mais perto. Por que o ser humano gosta tanto de falar da vida alheia? Então, boa tarde. Do ponto de vista psicológico, quando a gente está falando sobre o outro, eu também estou deixando de olhar para mim. Então, é muito mais fácil, né, a gente apontar aquilo que o outro não faz legal, que está errado, que vai contra os meus valores, do que olhar para mim, para a minha própria vida, para os meus próprios anseios, para aquilo que eu preciso melhorar. Então, a gente pode até dizer que uma pessoa que tem, né, pessoas que são muito fofoqueiras, né, pessoas que são muito fofoqueiras, elas estão de mal consigo mesmas, né? A gente pode dizer isso, são pessoas que não se aceitam, não estão bem com elas mesmas, por isso tem que ficar falando da vida dos outros, para que ninguém fale da vida delas. Seria mais ou menos isso, será? É uma das formas que ele tem de não olhar para a própria vida, né? Gabi, só um instantezinho, acho que eu preciso só tirar o cabelo do seu. Desculpa. Esse cabelo maravilhoso, mas tem um microfone atrapalhando. Obrigado. Obrigada, meu amor. Então, quando a gente... É lógico que fofoca é uma coisa negativa, né? A crítica, ela pode ser sempre construtiva. Quando a gente está falando de fofoca, é algo que a gente não vai trazer ali um embasamento técnico para a evolução daquele ser humano.
Então, se eu vou falar algo que é destrutivo, que eu não vou agregar para a vida daquela pessoa, não tem porquê eu fazer isso, né? Então, você precisa se afastar de ambientes e pessoas que vão promover isso para você. E tem a fofoca no sentido de repassar uma história. E quando a gente repassa uma história, nem sempre ela vai com a veracidade que deveria ou com a necessidade de passar para outro o que aconteceu talvez entre você e um colega, né? E não tem a ver com o outro, mas aquilo acaba criando uma animosidade, uma dificuldade nas relações, porque é a minha impressão passada a você, é a minha versão passada a você. Mas eu ainda quero salientar o que você de cara já disse que faz absoluto sentido. Nós temos visto ultimamente, por exemplo, em redes sociais, muitas disputas de opiniões, de ideias, né? E outro dia, vendo também que outros chegam a essa conclusão, de que muitas vezes nós estamos sinalizando virtudes, né? Para justamente dizer ou sentir de si mesmo, veja como eu sou bom. Veja como eu sou melhor que isso, Exatamente. né? Então, esse é um aspecto muito interessante para a gente observar, do quanto nós estamos nos movendo, porque enquanto eu falo do outro, eu faço essa crítica do outro, eu me eximo e pareço ser melhor do que o outro. E esse é um risco que todos nós corremos. Essa é a realidade. Sim. Né? E até pergunto também, né, sobre a questão de vítimas de fofoca no ambiente de trabalho. Tem alguns sinais para saber se a pessoa está sendo ou não vítima de fofocas, mentiras? Sim. Geralmente, a pessoa que é a vítima da fofoca, da calúnia, da difamação, ela acaba ficando isolada, ela acaba se sentindo triste. E, por um outro lado, você acaba vendo um grupo de pessoas que estão em aliança contra essa pessoa. Então, isso acaba se tornando visível dentro do ambiente de trabalho, porque você vê essa disputa de times, né? Isso. E tanto esse isolamento, essa baixa autoestima, essa baixa produtividade dessa pessoa que está sendo vítima. E a vítima sempre vai saber, né? É Vai. ela que está machucada, é ela que está sofrendo. Para os outros, muitas vezes, vai ser assim, não fiz nada demais. Não fiz nada demais, só falei a verdade, ou coisa do gênero, né? E isso machuca tanto. Qual é o resultado de quem convive num ambiente onde ela se vê numa situação que a gente pode, quem sabe, chamar aqui de tóxica, né? Que traz sofrimento a mas acaba também contaminando o grupo, a empresa, o trabalho em si. Bom, a gente tem aí dois tipos de resultados, né? Eu acredito que a gente tem o resultado para a empresa e para o trabalhador. Vamos primeiro falar aí do indivíduo. Uma pessoa que passa por uma situação dessa, ela tem vários prejuízos para a saúde mental. Por exemplo, hoje a gente sabe que o Brasil é um país mais ansioso do mundo, né? Quando a gente está numa situação persecutória, a chance dessa pessoa desenvolver um transtorno ansioso é muito grande, né? Ou quando ela está se sentindo sozinha e triste, a chance dela desenvolver um transtorno depressivo também é muito grande. Muitas pessoas nem sabem, mas a questão da irritabilidade, por exemplo, ela é um dos sintomas do humor deprimido. Então, o que a gente tem de consequência para o indivíduo é que os sintomas da calúnia, da difamação, da fofoca, ela pode se tornar algo mais grandioso e virar um transtorno mental, né? Se tornar um transtorno mental. Agora, para a empresa, toda a parte da produtividade, daquele desenvolvimento do indivíduo, né? De como ele vai desenvolver a carreira dele, como é que ele vai colocar o melhor dele naquele trabalho, sendo que ele está não vendo uma motivação para isso. É como se o tempo dele ele tivesse... Qual é o objetivo de eu fazer isso, né? Se tudo que eu vou fazer vai ser em vão. Eu faço e eu não sou valorizado, eu sou o tempo todo criticado de uma forma negativa. Então, isso tem um impacto direto na produtividade para a empresa. Daí fica um alerta para todo mundo, né? Porque como a Darlene até comentou aqui, né? Um escuta de um jeito, vai passando diferente. Todo mundo acho que já brincou daquele telefone sem fio, né? Que nunca chega do jeito que realmente é, né? Vai crescendo. E a Gabriela bem colocou um ponto aqui dessa questão emocional. Eu já acompanhei alguns casos de pessoas que entram em depressão mesmo, forte, devido à fofoca, e querendo até tirar a própria vida, chegar aos extremos, porque são extremos, né? E o ambiente de trabalho, como a gente até comentou um pouquinho antes, deve ser um ambiente
prazeroso, gostoso, você sair de casa, porque você vai passar uma parte do dia lá, nesse ambiente. Exatamente. Né? E o que a gente fazer, né, para poder conviver em harmonia? Acredito que tem vários pontos também, a gente vai abordar até depois alguns pontos puxando mais para essa questão da solução. E eu fico pensando, Abinal, que se isso acontece com alguém que já tem alguma fragilidade, que já tem uma autoestima baixa, que já tem um nível de insegurança, não vai ter condição de lidar como tem um outro que diz assim, vamos conversar? Olha, o que está acontecendo? Que tem coragem de procurar o chefe, o líder, enfim, mas tem pessoas que elas somem, né? Elas desaparecem, então se instala mais facilmente um agravamento do seu quadro, não é? Sim. Tem indivíduos que são mais vulneráveis àquilo porque estão mais fragilizados mesmo. O que é a autoestima? A autoestima é o amor próprio que eu construo sobre mim, né? Então, quando alguém vem me atacar e eu tenho essa autoestima mais fortalecida, eu tenho mais defesas para lidar com isso, eu tenho mais fortalezas. Tem algumas pessoas que são mais vulneráveis, são mais fragilizadas e aí se entregam a isso. E aí passam a duvidar da própria capacidade que tem. Será que eu tenho mesmo? Será que eu sou bom mesmo? Será que eu confio nas minhas decisões, nas minhas escolhas? É bem nesse ponto mesmo que eu queria chegar, né? Como a gente lidar com isso, né? Segurar essa situação. E daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão também, né? Darlene, depois do intervalo. Um dos pontos importantes é como é que a gente procura o chefe, né? Eu citei agora há pouco, você pode chegar junto, procurar ajuda, mas como é que faz? Como é a abordagem? Vamos conversar sobre isso? A gente já volta aqui no seu Entre Família. Fofoca, conversinha, disse-me-disse, no ambiente de trabalho, aquele lugar que você tem que ir todo dia, de onde você com suor ganha o dinheirinho para comprar o pão de cada dia, mas você sente taquicardia, um medo, uma angústia, uma aflição, uma raiva, vontade de dizer assim, olha, vão todos embora para o outro mundo, né? É verdade, né? Mas o que faz, né? Pois é, porque é bem isso que você falou, às vezes você levanta e não quer ir para o trabalho. Aquilo que você gosta, você estudou para fazer, você começou apaixonado, né, por fazer aquilo, aí começa aquele ambiente ficar tóxico e tal. E aí você não tem nem vontade de levantar da cama para poder ir para o trabalho, porque aquilo não está te fazendo bem. E agora, hein? Aí alguém vai dizer assim, fala para o chefe. Mas, e o medo? E como é que eu vou falar para o chefe? O chefe vai falar que é bobeira minha, que não tem nada a ver. Vai acreditar em mim. Será? Né? Então a gente tem uma dinâmica agora, a gente vai participar de uma dinâmica onde a gente vai entender um pouquinho sobre essa questão de como falar com o chefe sobre a questão das fofocas. Vamos trazer alguns pontos aqui, já abrindo com o primeiro ponto então. E a gente continua com a Gabriela Marini, que é psicóloga e especialista em avaliação e gestão de pessoas, então é ela que vai nos ajudar a pensar sobre cada um desses temas, não é, Abinal? Verdade. Levante todas as informações, né? Ouviu fofoca sobre você? Levantar informações para levar para o chefe. É isso, Gabriela? Com certeza, porque nem tudo que se diz é verdade, né? Então, é importante que você apure os fatos, vá atrás, quem falou, o que falou, quando falou, como falou, né? Porque isso são informações que você vai precisar compartilhar com a sua liderança. Aliás, isso precisa ser feito sempre, né? Para você ter os argumentos certos, saber dizer o que de fato aconteceu. Esse final de semana, uma moça me disse que ela viu uma situação suspeita no trabalho, comunicou à chefe. A chefe chamou as pessoas envolvidas. Ela não tinha prova nenhuma do que ela disse ter visto. As outras negaram. Ela ficou mal. Porque ela não tinha provas, não tinha meios, não tinha... Ela achou. Então, achismos não cabem, né? Acaba piorando aquele clima. Além de levantar os fatos, é importante a gente considerar também a questão da percepção, né? As percepções são diferentes. Eu interpreto uma situação totalmente diferente do que você interpreta. Então, tem muita subjetividade dentro de uma mesma situação. Além dos fatos concretos, você também precisa saber interpretar isso. Né? Fazer a leitura certa. Agora, você falando sobre isso, me levantou uma questão aqui também, que tem pessoas que têm aquela síndrome de perseguição. Né? Tá todo mundo contra mim. Né? Ouviu alguma coisa? É de mim que estão falando. Tem que cuidar com isso também, né? Também. O que isso sinaliza? Pode sinalizar um quadro ansioso, né? Tem alguns pacientes ansiosos têm esse sintoma de pensamento persecutório, que a gente chama, né?
Também um complexo de inferioridade, a gente poderia pensar em que ele é inferior às outras pessoas, ele é vitimista e o tempo todo as pessoas estão contra ele, estão jogando contra ele. Também tem esse aspecto. Importantíssimo, viu? Mais um, como falar com o chefe sobre fofocas. Escolha um momento adequado. Dia de reunião, corre, fechamento do pagamento da folha. O chefe tá de cabeça cheia. Ah, chefe, ó, estão fofocando. Ih, pronto. Não é um momento bom, né? Não é um momento bom. Eu acho que é importante você marcar, agendar um horário, né, tranquilo, que vocês possam ter tempo de conversar sobre o que está acontecendo. E, principalmente, controlar a raiva, né? Porque, às vezes, a gente, na impulsividade ali, a gente quer falar sobre logo o que está acontecendo, quer atacar, quer contra-atacar. E, na verdade, ali não é o melhor momento para você fazer aquilo. Até porque, quando a gente está falando de raiva, se você espera passar, quantas vezes a gente já... você já teve uma oportunidade de responder alguma coisa com raiva? E por muitas vezes, se passa 5 minutos, você já vê que seria diferente. Né? Eu até falo para os meus pacientes, às vezes escreve no seu bloco de notas do celular, desabafa aquilo, mas você vai ver que depois de 5 minutos, você escreveria totalmente diferente. 1 hora depois, diferente. E talvez no dia seguinte você nem mandasse aquele e-mail ou respondesse aquela mensagem de texto, né? O calor da emoção, a gente fala o que não deveria, age como não deveria. Muito bem lembrado, Gabi. E sempre perguntar pro chefe, né? Ô, chefe, tá tudo bem? Você, como é que tá? Tá tranquilo hoje? Tá calmo? Porque vai que, né? Você agendou ali, o chefe não... Né, acaba que não tá num bom dia. Aí você, não, deixa eu converso depois então, né? Deixa quieto. A próxima, então, que aparece pra gente aqui, ó. Seja direto, claro e mantenha calma. Faz toda a diferença, né? Não ficar se enrolando demais. Seja objetivo, né? Foi o que a gente comentou aqui. Anotar primeiro e ser direto. Eu acho que aqui a gente pode fazer um destaque para não ser muito emotivo, né? Porque se você leva tudo para o lado muito profundo emocionalmente, você deixa de ser claro, até com os fatos ali concretos, com que você precisa se expressar. Né? Então, é importante você dizer como se sente, porém de uma forma sucinta, de uma forma profissional. A sua percepção é de que o melhor é deixar, talvez não sempre, mas assim, há situações em que é melhor deixar acontecer. Ouvi uma fofoca, falaram isso de você. Deixar passar ou sempre pontuar. Eu tô até voltando para o ambiente do grupo, excluindo nesse momento até mesmo o chefe. Às vezes é melhor deixar passar, entrou aqui, saiu por acolá, como você bem disse na abertura do programa, ou sempre chegar junto e esclarecer. O que é melhor? Depende da situação que está acontecendo com você. A gente precisa ter uma inteligência emocional para poder diferenciar aquilo que vale a pena eu colocar meu tempo e minha energia e fazer um desgaste na equipe do que não vale, né? Um ou outro comentário mal entendido pode acontecer. Você precisa ter a sua inteligência emocional para chegar nessa pessoa e questionar essa mesma pessoa. Olha, está acontecendo alguma coisa? Eu posso te ajudar? Você não entendeu o que eu quis dizer? E de uma forma educada, né, coerente, você conseguir resolver aquela situação. Se você percebe que é algo que é recorrente, está sempre acontecendo, né? Mais de uma pessoa, daí eu acho que vale a pena você levar isso para a sua liderança. Se perceber que está prejudicando, né? O trabalho. É como se nesse equilíbrio a gente considerar a necessidade de a gente também não ser tão assim zeloso. Né? Não podem dizer nada a meu respeito. Exatamente. Não podem tocar no meu nome, como se eu fosse alguém acima de qualquer questão e suspeita. Né? Precisa ter esse cuidado também de que as pessoas falam. Também a gente acaba falando de outros também. Não estou dizendo que deveríamos, mas o natural do humano muitas vezes cair nessa questão. Lógico. Então, evitar ser muito cuidadoso, muito zeloso. Teve um dia que, assim, eu sou muito prática, direta, às vezes, calma também. Mas aí a maneira como fala pode ser que o outro interprete fazendo uma outra leitura, como você bem disse. E aí alguém algum dia disse num grupo assim, é muito passiva-agressiva. É a leitura do outro. É a interpretação do outro. Fui lá saber? Fui perguntar?
Não, tá tudo bem, não precisa ter esse zelo todo com o que dizem a respeito da gente. Isso é um cuidado até para preservar nossa saúde mental, preservar o ambiente e vida que segue, não é? Esse ponto da interpretação é interessante porque, às vezes, até numa mensagem de celular, né, no WhatsApp, quando a gente escreve, a pessoa pode interpretar de várias maneiras. O tom, ela pode colocar o tom que ela quiser. Agora, eu até prefiro, às vezes, dependendo da situação, mandar mensagem de áudio. Porque a pessoa já está ouvindo o tom da voz, já está sabendo, né, para que rumo que eu estou levando a conversa. Porque se você só digita e manda, pode vir 1000 interpretações, né? Verdade. Falou bravo, isso, aquilo. Não, você está falando ali um tom calmo, quando é mensagem de áudio, né? Sim. De longe, acho que faz diferença também, né? Se são questões importantes, de preferência, fale pessoalmente, né? Se não é possível, por áudio é uma boa estratégia também. E aí a gente entra dentro daquele tema da percepção. Nós entendemos as situações de acordo com aquilo que nós temos como crenças, né? Então, pessoas que têm feridas, como a forma de em relação à forma de comunicação lá na infância, vão entender de uma forma diferente situações agressivas, né? Então, isso tem muito a ver com a particularidade da história de cada um. Isso, perfeito. Vamos partindo para a solução, né, do problema. Chegar para o chefe, né, a gente está tratando aqui sobre essa questão, como falar com o chefe sobre fofocas, e esse é um dos pontos, sugerir soluções, né? Chegar para o chefe já com tudo isso que já foi trazido aqui, né? Primeiro você ter realmente ali o que é fato, o que não é fato, né? Chegar no momento certo para conversar com o chefe e já trazer algumas soluções também, né? E aí, tem alguma solução? Exatamente. Sempre A melhor também. forma de você expor um problema é também levar uma solução. Não que o funcionário seja o único responsável por implantar alguma solução em relação àquilo. É lógico que a liderança ela tem que ter um papel ativo. Mas é legal se você já propõe algo, né, para melhorar o ambiente aí da sua equipe. É que às vezes esse indivíduo está machucadinho, né? Já. Aí a gente podia fazer um próximo momento falando para os chefes, né? Como é que o chefe recebe? Como é que o chefe lida? Porque às vezes o próprio chefe não é compensado emocionalmente. Às vezes o próprio chefe não tem um afeto, um carinho, um jeito de lidar. Às vezes esse chefe precisa ser treinado. Tem suas questões particulares também. Pode ser que não esteja num bom dia. Pode ser que ele próprio esteja se sentindo ofendido, perseguido, qualquer coisa assim. Gente, ser humano é um bichinho complexo, caixinhas de mistérios que muitas vezes nem ele próprio sabe administrar. Então, se a gente puder, levando a vida, suspirando ou respirando para dar certo, vai ser melhor. Porque todos nós, no final das contas, precisamos disso. Tem mais uma, Tati? A última, mantenha o sigilo. Importantíssimo. Eita, senão passa a fofoca, né? É que senão a fofoca passa a ser maior ainda, né? Eu fui ali tentando resolver meu problema e aquilo acaba virando uma ameaça contra as outras pessoas. Olha, eu fui falar com a liderança sobre aquilo, né? Então é melhor você ser discreto, né? Entender que o que tem para ser feito já foi feito e a partir daí deixar com que a empresa faça a tratativa correta ali para aquele problema. Às vezes vai se sentir injustiçado? Vai. Muitas vezes. Incompreendido? Eu acho Vai. que o sentimento de injustiça vem muito do ambiente que ele está inserido. Tem empresas que facilitam esse tipo de sentimento para o funcionário, o que não deveria ser, né? Porque quando a gente, como ele falou, quando a gente sai da nossa casa, a gente está ali para passar a maior parte do nosso dia. O ambiente de trabalho deveria trazer para a gente um senso de pertencimento. E se ele não está trazendo, tem um problema ali, né? Um problema de gerenciamento, como é que chama? De RH? Recursos humanos, Recursos humanos. Verdade. Agora eu quero falar com você, que está do outro lado aí, ó. E não é fofoca, viu? É notícia boa, notícia quentinha. Vou chegar até para cá para te trazer o quê? Mudanças. Ai, ai, ai. Quando eu falo em mudança, tem gente que já até se treme, mas essa é uma mudança boa, viu? Gente, tem uma novidade chegando, né? Para você que assiste a TV Novo Tempo aí na sua parabólica, sabe aquela parabólica antiga, né? Agora tem uma nova parabólica que é a nova parabólica digital. E outra coisa, sabia que você pode trocar essa sua parabólica antiga, antena parabólica antiga, pela parabólica digital
para você ter a programação da Novo Tempo em maior qualidade, definição. E outra coisa muito legal também é que tudo isso pode ser gratuito para você. Pois é, pode sair de graça para você. E como saber, né? Como funciona isso? É o seguinte, ó, quem é beneficiário do Programa Social do Governo Federal pode ter esse kit completo da nova parabólica digital gratuito, a instalação, tudo de graça. É o kit, vem o que no kit? Vem a parabólica, né? Aquela antena parabólica, vem o receptor, vem o controle remoto, tudo. E tudo isso vai sair de graça para você até a instalação aí na sua casa. Fique por dentro de tudo para você saber até mesmo se tem direito ou não e até mesmo agendar já a sua instalação. Vai aparecer aqui na tela agora um QR Code, onde você pode abrir a câmera do seu celular. Ó, tá aparecendo aqui. Você vai abrir a câmera do seu celular, vai aproximar, vai aparecer um link, apertou ali, já vai direto para esse site onde você vai poder fazer o seu cadastro e descobrir se tem ou não direito. Outra coisa, você ligar no 0800 729 2404, 0800 729 2404 e já saber se você tem ou não direito, tá bom? E aí continue assistindo a TV Novo Tempo em ótima qualidade. A gente vai para o intervalo rápido e na volta do intervalo, o que tem mesmo, produção, na volta do intervalo? Temos, sim, o quadro Entre Vizinhos. Lucas vai voltar por aqui, trazendo esse quadro novo aí, para a gente aprender a lidar melhor com os nossos vizinhos. É rapidinho, a gente volta já. Já estamos de volta com o nosso Entre Família Nossa, porque também é seu, você faz parte de tudo isso daqui, tá bom? Pessoal, hoje é dia de Entre Vizinhos, vamos aprender um pouquinho mais sobre comunidade, viver. E para que você não se envolva em nada e que não gere também comentários sobre você e nem que você acabe escutando comentários sobre outras pessoas, outros vizinhos, você morando em condomínio ou num bairro, a gente vai conversar sobre isso hoje, porque é o seguinte, o Entre Vizinhos está começando agora. Dá-lhe a vinheta, bonitinha para você, bastante dela, viu? Mas seguinte, para conversar comigo, para esclarecer algumas dúvidas aqui, logo que eu tenho um convidado para estar comigo, um gestor de condomínio e síndico profissional, Adilson Freire, que já está conectado comigo aqui. Adilson, muito obrigado por você aceitar o meu convite, estar comigo nessa tarde aqui no Entre Família, falar sobre esse assunto que gera dúvidas, gera comentários e ninguém quer ver, que é, logicamente, entrar nesse ritmo de fofoca, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos os participantes. Um prazer estar aqui com vocês novamente. E eu queria logo já começar perguntando, quem mora em condomínio tem algumas regras, como é que funciona ali. Agora, quem mora em bairro também segue algumas... É diferente, né? No caso de um condomínio, eu vou seguir para um síndico para que ele possa me ajudar, me orientar, e num bairro segue uma outra linha, né? Verdade. O que nós temos que pensar, Lucas, é que cada cidade, cada município tem o seu regramento, tem as suas regras, tem a sua legislação. Então, nós estamos sendo acompanhados por pessoas que moram em diversas regiões diferentes, e cada uma tem a sua legislação própria. Então, é difícil você falar, olha, é assim, e cada cidade tem a sua lei, mas tem lei. Todas as cidades têm a sua legislação referente à tranquilidade, ao sossego entre vizinhos. Então, existem leis, não é uma bagunça, liberou geral, não. É legal a gente discutir, conversar sobre isso, aprender sobre isso. E nesse meu tempo aí que já morei em lugares, em bairro, agora atualmente eu moro num prédio, por aqui eu sei que por ali tem algumas regras, principalmente o que sempre pega ali é a questão de barulho. Recentemente eu fiz uma mudança e o síndico falou, você tem de tal hora a tal hora para poder fazer a mudança, vai ser um elevador específico para isso, mas não pode passar disso. Vai fazer algum tipo de conserto na casa? Tem um horário também para poder fazer, vai usar a furadeira. Eu não posso chegar, estou aqui dentro do meu apartamento e querer fazer barulho. Existe a regra dentro do condomínio. Para um bairro também segue, eu consigo, porque eu tenho aquele ambiente, moro nesse terreno aqui que é meu, construir, eu posso utilizar, fazer barulho até quando eu bem entender, ou não é bem por aí? Não, conforme eu falei agora, existem leis. Então, você tem direito ao seu sossego, à sua tranquilidade, você tem direito independente do horário. Uhum. Agora, quando a coisa extrapola o bom senso, você tem o direito de reclamar. E aí, essa reclamação depende muito do seu bom senso, depende muito do seu poder ou da sua vontade de conversar, de diálogo. Ou então você tem que partir logo para chamar a polícia e na delegacia, coisa do tipo. São
São extremos que eu estou falando, né? Mas, normalmente, um diálogo é a melhor solução, a melhor saída que você tem. E o que mais funciona? Você vai, pede, fala, se estão fazendo barulho, estão fazendo uma festa, alguma coisa assim, você pode chamar o responsável e pedir, e solicitar, olha, eu estou com um problema, eu tenho essa, enfim, negociar. Agora, em último caso, é chamar a polícia, né? Não tem outra saída, não. Viu? Dá para tentar de uma maneira amigável, né? Primeiramente. A maneira amigável é a melhor. Mas agora você para pensar, está ali numa festa, seu vizinho está numa festa, aquela bagunça, geralmente com alcoolizados, muitas vezes alcoolizados. Imagina você chamar e falar, dá para diminuir a música, dá para diminuir o barulho? É complicado isso, é difícil, né? Porque aí o dono da festa vai falar para todos os participantes, os convidados, falar, olha, vai falar mais baixo que o meu vizinho está reclamando. Então, isso na rua, na vila, no bairro, é muito mais difícil. No condomínio é fácil, mas numa rua é mais difícil isso. Agora você tem direito, sim, de chamar a polícia. Oi, Darley. Olá, muito bom ouvi-lo, viu? Gosto muito da sua forma clara, objetiva de falar, de tratar do assunto, e estou aqui considerando pontuar também a necessidade de ter o máximo de calma com relação a esses conflitos entre vizinhos, porque nós temos notícias de muitas vezes acabarem em desastre, mortes, e isso é alguma coisa de verdade para a gente levar cada vez mais em conta de pesar as questões. Porque a natureza humana está se tornando muito difícil de controlar, não é, Adilson? É verdade, é verdade. Isso é um problema que dentro dos condomínios também tem acontecido muito, viu, Darleide? Nós tivemos aí recentemente o caso de uma discussão entre morador e porteiro, e o morador deu um tiro no porteiro. Meu Deus. Alguns meses atrás. Então, foi por causa disso, por causa que o porteiro ele fica numa situação complicado. Ele fica entre o síndico, entre as regras, e fica com o morador. Ele é o que dá a cara a tapa, como nós chamamos, né? Ele é o primeiro a chegar para o morador e falar alguma coisa. E o morador aí começa aquela coisa, mas sou eu que pago o seu salário, você não pode falar assim comigo, e aí começa a discussão. Isso não é verdade. O morador também é óbvio que está errado. Mas aí começa a discussão. Agora, se numa rua fora de condomínio, isso é muito pior, N vezes pior. Ainda bem para seguir por aí. Agora tem um outro tema, geralmente eu já escutei, até conversando com algumas pessoas, que às vezes são tipo, crianças no condomínio. A criança tem muita energia, tá brincando, às vezes na rua, fica até um pouquinho mais tarde, às vezes é um lugar um pouco mais tranquilo, às vezes tem uma pracinha por ali próximo, e a criança quer gastar energia, os pais liberam, não, pode brincar sim. Eles também seguem uma certa lei, precisa de uma certa flexibilidade também, porque quando entra um período de férias, as crianças ficam mais tempo por ali, geralmente estão na escola, às vezes passa, quem sabe, até o dia inteiro. Mas dá para flexibilizar durante isso dentro de um condomínio ou não? Segue a mesma regra durante esse tempo. É férias, mas ok. A área de piscina, a área de parquinho, não, segue a mesma regra. Não tem essa de passar. Como é que funciona? Como é que dá para fazer para que seja um ambiente legal e todos entenderem? É um período de férias, é diferente durante esse tempo. Nossa, Lucas, eu poderia falar muita coisa em relação a isso, porque tem vários exemplos, mas sintetizando, acontece o seguinte, existem leis, e lei, você não pode falar em flexibilizar a lei, porque senão vira bagunça. Lei é lei, regra é regra. Né? Que você pode ter bom senso, que você pode ter é entender que é um período de férias, as crianças estão brincando, etc. Agora, isso também tem limite, porque não é só porque a criança está brincando, pode ser aquele berreiro, pode jogar a bola para cima, atirar na janela dos outros, e jogar terra e atirar pedra, não, também não. Então, existe sim aí um limite dentro do bom senso. Agora, tem uma coisa que é importante destacar, que é muito comum. A pessoa vai comprar um apartamento e ela acha que ela é esperta, ela vai comprar o mais barato que tem de todas as unidades, todos os andares, ela compra o mais barato, porque ela é mais esperta. Só que esse apartamento ele é mais barato por alguma razão, e geralmente é o do primeiro andar, aquele que fica em cima da área de lazer. Então, assim, ele sai na janela dele, tem a churrasqueira, tem o salão de festa, tem o playground. E aí chega num dia de festa ou de férias e tem barulho, ele vai reclamar. Ué, mas ele sabia que quando ele comprou um apartamento, que aquela região é uma região, por isso que é mais barato, né, o apartamento. Então, as pessoas precisam ter esse consenso. Se ela não quisesse barulho, então ela comprasse mais para cima, virado para o outro lado, alguma coisa assim, só que ele ia pagar mais caro. Então, as pessoas têm que ter esse bom senso. Tem playground, tem criança, a criança faz barulho. Agora, passou de determinado horário, tem uma regra dentro do condomínio que estipula. Você pode ter
a área de lazer pode funcionar até tal hora. Sim. Depois daquela hora não pode mais. E aí você entra dentro da legislação. Então tem que ter bom senso e tem que ter respeito às regras. Você falou em bom senso, eu lembrei de uma rodada onde minha avó mora em São Paulo e geralmente chega essa época de férias, os vizinhos mesmo se unem para fazer um dia para meio que fechar a rua assim, conversa, mas todos estão de acordo. Então tem uma brincadeira, então todos estão envolvidos. Não é um vizinho que falou, não, por mim não vai acontecer isso. Mas todos direcionam isso, então tem o bom senso de todo mundo. Então essa conversa que pode gerar em bairro pode resolver isso daí, né? Exatamente. Eu lembro quando eu era adolescente, eu ia brincar numa rua próxima de caminho, eu não podia brincar porque era muito movimentado. Nós brincávamos numa ruazinha, uma travessa lá que era menos movimentada. E tinha uma senhora lá que ela não gostava do barulho que nós... Lógico, eu jogava bola, andava de bicicleta, é barulho. Ela soltava o cachorro dela correndo atrás da gente, ela pegava a bola, ela furava a bola com faca, ou seja, pessoa que sem noção, né? Mas tem que ter um pouquinho de bom senso. O que eu vou fazer? É criança, né? Tá na rua. Né? Não estava fazendo nada demais, estávamos brincando ali. Então, assim, quando as pessoas se unem para fazer uma festa, é até o melhor a fazer. As pessoas se reunirem, que nem quando fazem festas, aquelas festas em determinadas épocas do ano, que fecham a rua, enfeitam, cada um leva alguma coisa. Isso é a melhor coisa. Viver em sociedade é isso. Não dá para cada um pensar em si. Né? O Adilson trouxe uma questão ali que achei interessante, né? De bola cair no quintal e furar. Quem não gosta, né, daquele barulho das crianças... teve uma escola que eu já estudei que ficava... Quando a bola caía no quintal da família do lado, pronto, perdia a bola. Ele rasgava mesmo. E eu até levanto uma questão aqui, você comentou, né, quem mora em condomínio, né, comprou mais barato porque fica perto do parquinho, do playground ali. E às vezes a gente ouve também falar um pouco sobre a questão de igrejas. Né? Talvez a pessoa já morava ali um bom tempo, veio uma igreja, foi construída ao lado... das mais diversas denominações, né? Tem algumas que usam o som um pouco mais alto e até mesmo escola, né? Talvez se instalou uma escola ali ou comprou ao lado da escola. O que fazer num caso como esse? Questão dos barulhos ali. Então, Abinal, você também tem legislação em relação a isso, né? As igrejas também têm que respeitar um determinado limite de decibéis. Isso tem legislação própria também, voltando aí, em cada município tem a sua legislação. Então, as igrejas precisam respeitar. Agora, novamente, aí vem, se alguém estiver incomodado, vai lá, fala com o pastor responsável, com o dirigente responsável da igreja e conversa com ele. Vê se dá para fazer uma acústica diferente, colocar algum forro, alguma coisa dentro da igreja para abafar um pouco o barulho. Quer dizer, dá para se chegar a um bom senso, né? A um acordo. Agora, você me faz lembrar uma situação adaptada a isso que você está falando. Tem pessoas que vão morar ao lado de alguma coisa que faz barulho, ou igreja, nós vamos falar em qualquer outra situação, e depois ela fica reclamando que lá tem barulho. Poxa, mas quando ela foi comprar, ela sabia que estava lá aquele barulho. Né? Não adianta agora você reclamar, você sabia que você... É o mesmo caso do apartamento que eu falei em cima da área de lazer. É mais ou menos a mesma ideia. Você sabia que ali tinha aquele problema. Né? Você citou a igreja, vem e constrói ali ao seu lado. Aí é outra situação. Aí você tem que conversar, como eu disse agora. Agora, tem gente que vai. Nós aqui na capital, em São Paulo, nós temos moradores que moram próximo ao aeroporto e ficam reclamando do barulho do avião, querem que feche durante a noite, quer dizer, prejudica milhares e milhares de pessoas por causa daqueles vizinhos que não querem barulho. Mas por que ele foi morar perto do aeroporto? Eu não sabia que tinha avião? Geralmente, até prova o contrário, em aeroporto, desce e sobe avião. A não ser que prove o contrário. A pessoa vai reclamar que tem barulho? Complicado, né? Eu passo por isso, onde eu moro, em frente a um clube. O meu prédio é bom. O prédio onde eu moro, ele tem cerca de 30 anos. O clube está na frente do prédio, ele tem mais de 100 anos ali. Não tem como... E aí tem pessoas que vão no meu prédio que reclamam que tem barulho no clube. Poxa, mas você veio morar na frente do clube, você queria o quê? Que tivesse paz? Então, examinar exatamente onde você está indo morar, entender como é que funciona toda a dinâmica daquele bairro. Você vai estar, quem sabe, ali escolhendo o lugar que é o mais ideal. Mas eu quero agradecer por você estar com a gente, atender o nosso convite, estar aqui no Entre Família, no Entre Vizinhos. Olha só, pessoal, ele ainda volta numa próxima oportunidade para estar com a gente, esclarecendo alguns temas. A gente está pensando aqui, trazer tudo que envolve
a sua vida aí, a sua comunidade, trazer, poder conversar um pouco mais sobre isso. Mais uma vez, muito obrigado, uma boa tarde para você, viu? E até uma próxima. Muito obrigado, um abraço a todos. Muito obrigado, prazer, e eu aguardo vocês numa outra oportunidade. Obrigado, até mais. Fechou, agora eu volto com o programa que tem mais tema, eu não quero delongar dessa manhã, eu vou pra fofoca aqui. O Lucas fala demais, o Lucas não entrega o quadro, então vou continuar com vocês aí. Tchau, tchau. E uma que fica por aí também é fofoca de vizinhos, né? A gente está falando fofoca no ambiente de trabalho, mas a gente pode trazer um outro tema aí até pro Adilson, né? Comentar com a gente em algum outro programa. Gente, fofoca é da vida, né? É. Acho que dos primórdios. Não é à toa que a própria Bíblia já dá lá alguns toques bem severos com relação à fofoca, intriga entre irmãos, entre amigos. É seríssimo. Deus abomina, inclusive. Verdade. Vamos seguindo, então. A gente segue aqui com as perguntas ou vai para o intervalo agora, produção? Então Vamos tá. A gente continuar. continua aqui com a Gabriela Marini, ela que é psicóloga, ela que já lida há bastante tempo com essa questão de trabalhos também, né? Especialista em avaliação psicológica, MBA em gestão de pessoas. E a gente continua falando sobre essa questão das empresas, né? Como que os gerentes das empresas podem lidar com essa questão da fofoca. A gente até trouxe aqui, o funcionário vai até o gerente, né, o chefe dele, para falar, né, colhe as informações corretas para falar sobre isso. E agora, os gestores, que talvez estão acompanhando a gente agora, quando recebe um funcionário falando sobre essa questão da fofoca ali no ambiente de trabalho, que prejudica, né, como a gente comentou, prejudica não só a pessoa, mas o ambiente de trabalho como um todo e até mesmo a produtividade, né? Pode prejudicar o andamento da empresa, não é mesmo? Sim. A gente precisa de uma liderança participativa e ativa que caminhe lado a lado com os funcionários. Quando a gente percebe uma liderança distante, com pouco canal de comunicação e que faz essa separação, né? Cria esse senso de injustiça para a sua equipe, a gente vai pensar num time mais doente, né? Algo mais prejudicial. Então, se você está ali, lado a lado do seu funcionário, caminhando com ele, escutando, criando canais de comunicação constantes, né? Porque tem gestor que vai fazer uma avaliação de desempenho uma vez por ano, escuta o funcionário. Não é esse tipo de comunicação que a gente está falando aqui. A gente está falando de uma comunicação aberta e constante. Então, não só pela liderança, né? As empresas devem pensar em um caminho de comunicação, quais são os canais que vão receber esses chamados, como que nós vamos fazer essas tratativas e como que nós vamos fornecer um feedback para o funcionário. Porque também não adianta o funcionário conseguir chegar até o líder se ele não vai ter um retorno do que foi tratado sobre esse assunto, né? Agora, nesse bom ambiente da empresa, seria interessante a própria empresa, né, os gestores criarem ali mais momentos fora do ambiente de trabalho, algumas confraternizações, alguns momentos, até para que os funcionários, né, saiam um pouquinho do ambiente de trabalho e em outros momentos conversando sobre outros assuntos e tal, para ter uma amizade, uma relação melhor também, isso ajuda? Ajuda. Criar políticas, né? Quais são as regras de ouro? O que eu espero do meu funcionário? Quais são a sua conduta ética e moral? Né? O que eu espero de você aqui dentro dessa empresa? Então, isso tem que estar muito claro para o funcionário. Então, é importante que a empresa tenha essas regras e, se ela não tenha, ela contrate algo para ela desenvolver uma política específica para isso. E isso não só estar no papel, como também estar claro para todos os funcionários, que é aquilo que eles esperam dele ali naquele ambiente, certo? É o famoso compliance, né? Ter aquele lugar onde o funcionário possa encontrar pessoas preparadas para lidar com as crises. Mas acontece que muitas empresas, por serem pequenas, por estarem ainda numa batalha por sobrevivência, ou mesmo as empresas maiores, têm pessoas muito sobrecarregadas, muito cheias de tarefas para dar conta, e às vezes deixa para o fim da fila escutar, acolher, entender e proporcionar. Precisa ter um trabalho intencional, né? Hoje, a gente vê aumentando muito o número de empresas que estão aderindo a alguns processos de atendimento psicológico até para os funcionários, né? Inclusive, o mundo digital trouxe mais facilidade para isso, né? Então, se você pode promover isso, é lógico que é o mundo ideal ali para o seu funcionário, né? Qualquer canal que você tenha ali para ele ter um atendimento psicológico vai ser excelente.
Então, tanto da liderança, quanto criar meios de comunicação, como também fornecer esse suporte psicológico, acaba sendo ali um programa de atendimento especial para o seu funcionário. Nós sabemos que pessoas mais felizes são mais produtivas, né? Então, por que a gente tem que pensar que a gente precisa ter saúde mental em casa, nos nossos relacionamentos, e não vai pensar nisso onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, que é no trabalho, né? Então, empresas que fornecem bons ambientes para os seus funcionários vão ter funcionários mais produtivos e mais felizes. Eu acredito ser também, mais uma vez, necessário dizer, até como uma forma de acolher quem vive situações que não são somente assim fofocas, no sentido de disse uma coisinha daqui da colar. Tem situações que são graves, tem falso testemunho, tem calúnia mesmo, tem coisas que são muito graves e não podem ser tratadas de maneira qualquer. Nós estamos lidando com vidas, nós estamos lidando com honra de alguém e com a saúde mental de alguém. Não faça de conta que não tem nada acontecendo quando isso for muito grave. A saúde mental da gente é a coisa mais cara e mais preciosa que a gente precisa preservar nesses últimos dias, porque ela está em falta. Então, se cuida aí, tá? Meu amor, muito obrigada por hoje, viu? Eu Sua que participação agradeço. de excelência. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa tarde, espero que possa ter ajudado vocês que estão em casa também. Tenho certeza que sim. Tem ali o @ dela, o psicóloga Gabriela Marini, para você seguir, perguntar, tirar dúvidas. Ela é consultora também de empresas e dos funcionários também, das equipes, né? Obrigada. Obrigada. O que mais que vem por aí? Pastor Aleixo, ele não está presente aqui, mas deixou uma mensagem especial para a gente acompanha agora. Que bom conseguir falar com você. Saudação aí aos meus companheiros que estão aí falando do programa, apresentando esse tema tão importante, tão relevante e que nos pega, né? Não tem como fugir disso. Eu espero que essa discussão tenha levantado para você aí uma grande pergunta para si mesmo, né? E a pergunta é: como que a gente assume o protagonismo de, enquanto pessoas, agentes no mundo, filhos de Deus, interferir nos ambientes, tornar o lugar melhor? Mas sim, tornar o lugar melhor significativamente, não só quando eu chego na empresa, em qualquer outro lugar do trabalho, mas como a melhoria que eu provoco, ela permanece, ela está presente quando eu não estou. Mas para a gente fazer isso, a gente só pode acontecer se a gente ler o mundo, ler a existência, nos entender da perspectiva do Criador. Deus precisa estar a partir do meu entendimento do mundo para que eu haja de forma significativamente. Aliás, cá para nós, Deus escolheu interferir a partir de nós, e isso é muito importante para a gente pensar. Quando Jesus estava falando sobre isso, devolvendo o protagonismo para os seus e falando: olha, não pense que eu vim para cá para destruir tudo que eu falei na antiguidade. Quando eu criei, quando eu legislei, quando eu chamei Abraão, quando eu conduzi o meu povo, quando eu criei uma nação, um povo, eu estava dizendo para vocês um modo de viver e de existir com significado e com sustentabilidade. Então, a minha chegada a partir de Belém e o ministério que eu desenvolvi, Jesus disse: não penseis que eu vim abrogar a lei. Eu não vim anular nada, eu vim cumprir. Eu vim dar para ela um significado mais pleno e o meu reino se estabelece sobre essa lógica. E falando sobre essa lógica, agora ele aplica, dizendo: olha, eu não estou dizendo que ela ficou nem menos nem mais, eu estou dizendo como é que isso entra agora nesse modelo de vida que você está vivendo. Vocês ouviram, diz Jesus no Sermão do Monte, Mateus 5, verso 33, o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor tudo o que você jurou. E agora ele vai dizer assim: não feche, não restrinja isso, amplie a aplicação disso para que você tenha um mundo justo. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que nenhum só pelo fique branco ou preto, que a palavra de vocês seja sim, sim, e se não, não. E o que diz passado do maligno. Ele disse assim: olha, é o seu caráter, a sua firmeza de propósito, as virtudes construídas de Deus em você, que são a garantia da veracidade que você está falando. Você não pode colocar como verdade ou garantia daquilo que você está falando como verossímil, algo que está além ou fora de você, nem pela sua própria cabeça. Ou seja, se aquilo aconteceu, diga o que aconteceu. Se aquilo não aconteceu, diga que não aconteceu. Seja a sua palavra sim
e não. É interessante que Jesus chamou, e eu quero concluir com isso, usando a palavra falso testemunho, falso juramento, e ele associa o mandamento, dizendo da complexidade disso. Ele junta o mandamento, não dirás falso testemunho, com um outro mandamento, quando ele fala assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou seja, não coloque Deus para assinar os cheques e os textos que você mesmo preencheu, você tem que ser garantia, você tem que ter estabilidade naquilo que você fala e ao mesmo tempo não tire a veracidade das coisas que você fala, a relação Deus e próximo. O que Deus está dizendo, eu termino dizendo para você, é todo o seu relacionamento e o seu conhecimento, a sua crença sobre o que Deus é, determina todos os nossos relacionamentos com outras pessoas. Isso não é um cantinho da vida, isso não está restrito a um púlpito, como a gente pode perceber, uma empresa, uma casa, toda a nossa sociedade no campo de futebol. Isso tem que ser válido, portanto, a lei de Deus ela é válida para todos os aspectos da vida. Obrigada, meu né? amigo. Já volta para cá, ó, sua poltroninha tá aqui vazia ali esperando. Só Ele tá esperando. gravando, trabalhando, estudando, mas já volta. Obrigada. Falar em voltar, a gente precisa ir para voltar também do Verdade. intervalo. Marcadas pela fé. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente tem mais esse quadro lindo aqui na nossa programação. Muito bem, já estamos de volta por aqui no seu Entre Família, caminhando já para o finalzinho, mas ainda tem muita coisa boa para você, tá bom? Obrigado aí pela companhia todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 2h30, a gente começa o nosso Entre Família e vai até às 4 da tarde. E fica aqui a nossa gratidão a você que sempre acompanha, não só acompanha, mas compartilha o nosso conteúdo aí nas redes sociais também, tá bom? Falando em compartilhar, a gente tem aqui um material fantástico, olha só. Já ouviu falar da revista Marcadas pela Fé? Pois é, essa revista ela tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Por quê? Ela aborda vários temas, temas reais, de pessoas reais da Bíblia que vivenciaram, né, mulheres reais que vivenciaram vários episódios que eu e você enfrentamos todos os dias. Né? E para falar um pouco mais sobre essa revista, a gente tem até um lanchinho aqui, né? Até a Darcy falou, poxa, e a nossa convidada, já vou até trazer um spoiler, a Darcy, né? Isso, elas já até disseram, ué, como assim, só vocês receberem esse lanchinho? Não é? Mas está aqui, ó, nosso suquinho, vamos ver se a gente consegue beber, né? Porque a gente vai bater um papo aqui, mas quem está comigo hoje é a escritora dessa revista maravilhosa, Marcadas pela Fé, 8 mulheres inspiradoras da Bíblia, Cacau Luz. Tudo bem, Cacau? Boa tarde, seja bem-vinda. Tudo bem, Abinal. Uma alegria estar aqui de novo e boa tarde para todos vocês que estão aí conosco. Prazer é nosso te receber e para falar dessa revista que eu acho fantástica. Até quando a gente olha, Marcadas pela Fé, 8 mulheres inspiradoras, a gente fica pensando, será que é só para as mulheres essa revista ou homens também podem receber esse material, hein? Homens também, com certeza, até para compreender esse universo, né, feminino, e a família toda pode ler, né, e aprender. Com isso tudo. Mesmo porque algumas dessas histórias aqui difíceis que essas mulheres vivenciaram, não só mulheres, mas homens também vivenciam, né? Vários momentos difíceis aqui, questão da coragem, né? A gente olha para a coragem de algumas dessas mulheres, né? Abigail, né? Foi uma mulher extremamente corajosa, a gente tem muito que aprender com ela. Agora, Cacau, fala para a gente um pouco sobre esse material aqui, nessa revista. Como foi para você escrever esse material tão incrível, abençoando a vida de tantas famílias? Foi muito bom e foi incrível, porém bem corrido, porque meu tempo era curto, me deram um tempo muito curto para escrever esse material. E graças a Deus eu já estava estudando sobre as mulheres da Bíblia. Eu costumo dizer que Deus, Ele age através de nós, Ele nos encontra trabalhando. Então eu já estava estudando, já tinha um material praticamente pronto, então me ajudou bastante. Como Deus, Ele realmente escreve a nossa história, né? Porque Ele sabia que eu tinha um material e eu fui chamada para escrever sobre as mulheres da Bíblia. Eu sempre pensei, Darleide, que eu ia escrever sobre oração ou sobre filhos, né? Por causa de mães de oração e tudo mais. Verdade. Mas foi sobre as mulheres da Bíblia. Hoje até entendo o porquê. Verdade. Agora, essa revista aqui, ela traz vários ensinamentos profundos, né? Quais são os principais ensinamentos que essa revista, esse material traz para a gente? Traz sobre fé, sobre a esperança. A gente vivencia tudo o que elas vivenciaram também no dia a dia. Então, a gente pode aprender que Deus é o Deus dos vales e dos montes também. Então, na íntegra, é o que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia traz para nós. Eu escrevi de uma forma simples,
pontual, é fácil de ler e de aprender com elas. Eu tenho certeza que vai deixar vontade no coração para vocês lerem mais a Bíblia e aprenderem mais. Mas eu creio que a esperança, essa virtude da coragem, de você ser uma mulher bem posicionada, mulher de oração, tenho certeza que toda a família vai aprender com elas. É verdade, com certeza. Você tocou num ponto que é muito importante mesmo, porque esse material, é bom estudar esse material junto com a sua Bíblia ao lado. Né? Porque ele vai te guiando a Bíblia vai trazendo respostas, a Bíblia vai trazendo à luz aquilo que a gente precisa, as respostas que a gente precisa para a nossa vida no dia a dia. Né? Às vezes alguém, por exemplo, agora que está acompanhando a gente, está precisando do quê? Está precisando, vamos ver aqui, pegar uma das mulheres aqui, né? Vamos pegar o primeiro tema aqui, ó, Diana, que foi uma mulher de oração, né? Uma mulher que orou, né? Clamou a Deus, não podia ter filhos e prometeu a Deus esse filho, né? Se ela tivesse um filho, ela dedicaria esse filho, entregaria esse filho ao Senhor e fantástico, não é mesmo? A gente falar de Ana, que já abre de uma forma maravilhosa esse guia de estudos aqui, que traz também essa questão do ninho vazio, porque ela orou, clamou a Deus e aquele filho tão desejado, tão esperado veio. E agora ela tinha que cumprir a promessa dela, entregar para o Senhor esse filho. Exatamente, ela fez um voto. Ela fez um voto de dedicar esse filho a Deus. Então ela orou, a gente aprende muito com Ana. Você tem um Samuel. Aprendemos muito com Ana sobre a oração, sobre o tempo de espera. Mas realmente ela não sabia se ia ter outros filhos. E ela fez esse voto com Deus. Ela dedicou Samuel, foi um grande homem, né? Também que a gente pode estudar a vida dele. Mas eu fico pensando na coragem dela também. Ela nos ensina muitas coisas. Resiliência, domínio próprio. Mas entregar o sofrimento que ela teve, né, para ter esse filho, para gerar esse filho, para gerar esse milagre, depois ela entrega. É provável que ela queria ficar com ele, né? Abraçar, vê-lo crescer ali juntinho com ela. E entregou o pequenino. É, verdade. Então, ela foi muito corajosa, né? Aprendemos muito com ela, com certeza, uma mulher verdade. Fantástica. Inclusive, a gente tem um quadro, que a gente vai chamar esse quadro, mas primeiro, Cacau, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Estar com a gente aqui. Deus continue te usando para trazer mais materiais fantásticos como esse e abençoando você e a família como um todo, tá? Amém. Muito obrigada. Eu que agradeço o carinho de vocês. Amém. E a gente aproveita para puxar esse link para trazer o nosso quadro Marcadas pela Fé, onde hoje a gente vai conhecer justamente uma história parecida com essa história de Ana. Vamos lá? Roda aí. Obrigada, Cacau, por esse material tão bonito, feito com tanto carinho. E você sabe que há muitas Anas modernas, há muitas mulheres que, mais uma vez, nessa jornada da vida, demonstra fé, entregando a vida, a própria história e os filhos também. E hoje nós vamos conhecer a história de uma Ana moderna, mas o nome dela é Darcy Visan. Ela é minha amiga, apresentadora do Revista Novo Tempo. Amiga, uma honra estar com vocês aqui, viu? Obrigada. Um beijo para você, Abinal, Cacau, para você de casa. Que bom poder estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigada por abrir um pouco da sua história pessoal para a gente. Sim. Num dado momento, durante a pandemia, seu filho se viu deprimido, triste, como muitos jovens, como muitos adolescentes enfrentaram esse conflito do medo, da angústia do que estava acontecendo. E ele, filho único, em casa com você, pensou em tirar a própria vida e você entrou em ação, com muita coragem, como foi Ana também, e acabou entregando o seu filho de maneira muito parecida com o que aconteceu, de ela levar o seu filho ao templo. Conta um pouquinho disso pra gente. Sim, inclusive, Darleide, olhando um pouquinho para a história de Ana, eu me lembrei do momento que eu descobri que eu estava grávida e eu coloquei as mãos sobre a minha barriga e falo, Senhor, obrigada, eu consagro esse bebê, que eu não sabia ainda que sexo que era, a Ti. Eu entrego a Ti, quero que Tu me dê capacidade e sabedoria para criá-lo. Né? E assim foi, a minha ligação com meu filho é extremamente forte, tanto que sempre que eu falo dele, a emoção vem, porque assim, nós somos muito amigos. Ele sempre foi uma criança e hoje já é um adolescente, né?
extremamente amável e companheiro e amigo. E no momento da pandemia, como você falou, muitos jovens entraram em depressão, se viram diante dos seus problemas isolados dentro de casa, e com o meu filho não foi diferente. Eu vim para a linha de frente da Novo Tempo, assumi vários programas, fazia o Adoração, participei do Bom de Bíblia, fazia o Revista, enfim, participava de outros programas. Até me arrepio lembrando daquele dia. É verdade, tudo muito vazio aqui, poucas pessoas trabalhando aqui na Novo Tempo, e foi um período muito difícil. E o meu filho isolado dentro de casa, no momento em que um adolescente, pré-adolescente ali, precisava de quê? Do grupo para se autoafirmar, do grupo para poder crescer e ter identificação. E quando meu filho, por uma semana, eu chegava em casa, ele me abraçava com um sorriso, com um abraço apertado, mas ele falava, mãe, eu tô triste. E aí eu achava que era por alguma coisa que tinha acontecido no dia, e assim a gente conversava um pouquinho, passava isso. Daqui a pouco, quando eu chegava, me abraçava com alegria, mas daqui a pouco ficava triste e falava, mãe, tô triste. E o que eu fazia? Quando chegou no quarto dia que ele falou, eu falei, filho, você está falando sobre isso vários dias. O que está acontecendo? Me fala sobre essa tristeza. Olha ele ali com você. Olha só. Pequenininho aí ainda, né? Esse aí foi o dia que eu levei ele para o IAESC, viu? Para o Colégio Adventista lá em Santa Catarina, onde ele está até hoje. Graças a Deus, na rede de apoio. Então, assim, amiga, o que eu falei para ele? Filho, me fala sobre isso. E ele falou, mãe, eu sinto uma tristeza profunda e eu sinto vontade de morrer. Eu falei, como assim de morrer? E ele pesquisou formas de morrer. Meu Deus. Ele tinha pesquisado sobre isso. E eu falei, filho, por favor, me dá uma oportunidade. Você sabe que eu já passei por isso, que eu já também senti vontade de tirar a minha vida, mas eu sei que há esperança fora disso. Então, me ajuda e deixa eu te ajudar. E como esse sentimento continuou, eu falei para ele, olha, então nós vamos fazer um pacto. Eu fui ousada, Darleide, nesse dia. Eu falei assim, se você quiser tirar a sua vida, você vai me falar o dia e o horário, nós vamos tirar juntos. Só que eu quero ir 5 minutos antes. 5 minutos antes, porque eu não quero ver você, eu não quero perder você. E aí, como é que você decide levá-lo ao, entre aspas, templo, que é justamente ao IAESC, isso. Onde você decidiu levá-lo? Pois é. A partir daí, quando eu falei isso para ele, ele chorou muito e ele falou, não, nós vamos fazer o possível e o impossível para estarmos juntos e a gente vai sair dessa. Ele aceitou o tratamento, ele aceitou várias coisas que eu podia oferecê-lo naquele momento. E ao chorar em oração, um pastor foi usado para falar, Darcy, eu ajudo você, vai ter uma porta aberta para você no IAESC e lá ele vai ter uma rede de apoio, onde ele vai ter todo o suporte e nós vamos te ajudar nesse processo, né? Ele já estava em tratamento para depressão e assim essa porta foi aberta e eu tive uma rede de apoio linda lá dentro, de anjos em formas de humanos que me ajudaram em tudo, Darleide. O meu filho hoje, ele está muito mais responsável, amável, ele desmamou logo naquele primeiro ano dos remédios. E assim, eu posso dizer que hoje eu vejo o João Vitor como um homem de Deus. Inclusive me ligou outro dia chorando aos prantos, dizendo que ele teve a primeira experiência pessoal com Deus, que era meu motivo de oração. Que lindo. Imagino que para você não foi fácil olhar para a cama e vê-la vazia, porque ele estava no colégio. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que não foi necessariamente o que a gente conhece como síndrome do ninho vazio, porque tinha um propósito naquela ausência que trazia conforto ao teu coração. Estou entregando meu filho para algo maior e melhor, como fez Ana. E isso é muito precioso. Eu ressignifiquei a ausência dele, sabendo o seguinte, ele está num lugar bom, sendo cuidado por Deus primeiramente e por toda uma rede de apoio. E assim, aquela ausência era temporária. Eu podia ter perdido meu filho para sempre. E isso, esse sentimento de alegria, de gratidão por ele estar lá, bem cuidado. Está voltando esse final de ano agora para casa, graças a Deus. Mas assim, com um elo entre nós muito mais fortalecido. Deus te deu sabedoria, Deus te deu a percepção espiritual de que aquela decisão deveria ser seguida. Para cuidar do seu filho e mostrar para o seu filho um outro lado da vida, mais amigos, mais pessoas, um lugar muito especial. Resposta de oração. Não foi uma mãe se livrando de um filho, passando para os outros o problema. Não. Era uma mãe procurando meios de como nutrir o desejo de viver nesse filho
que descobriu como é bom viver e ter uma mãe, um pai e uma família tão preciosa. Eu queria ficar com você o resto do programa, mas disseram que acabou e eu te agradeço muito e convido para voltar. Tá bom. Deus te abençoe. Deus te abençoe também. Obrigada. Compartilho dessa alegria de uma mãe que os olhinhos brilham e chora de alegria e por Deus ter te ajudado a passar por um momento de temer perder o seu filho para sempre. Verdade. Meus amores, entregar. Sabe o que o céu fez? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A cada dia, a cada instante, diante de qualquer desafio, entregue seu filho a Deus, que entregou o seu próprio filho para salvar os meus e os seus. Que a graça de Jesus Cristo preencha os vazios da nossa alma, nos ajude a lidar com os dilemas que se levantam enquanto estamos aqui. Que o Espírito Santo te traga conforto, mãe, que está longe dos seus filhos ou que está com medo de alguma questão, enfim. Tenha paz em Deus. Ele ama os seus filhos mais do que você. Acredite nisso. Ana entregou e Samuel foi um grande homem para a glória de Deus. O seu, João, a minha filha, o seu filho, quem você entregar e o que você entregar. Que Deus abençoe. Muito obrigada por sua companhia hoje aqui no Entre Família. Meu amigo Abnal, foi bom estarmos juntos hoje. Falamos de muitos temas importantes e a gente volta amanhã. Se Deus quiser, amanhã estamos juntos, hein? Obrigado a Darcy também. Obrigado você que está sempre em casa acompanhando a gente. Amanhã estamos de volta, se Deus quiser, mais um Entre Família, mais um assunto gostoso para a gente conversar. Vem coladinho com a gente, vida e saúde. E tem revista Novo Tempo também. Tem. Às 7 da noite. Tchau. Valeu, tchau.